Centro Educativo Municipal, desembargador Dr. Antônio de Freitas Rezende. Aula de número 7, disciplina Arte, quinto ano A. Data 21 de julho de 2020. Professor Erismar Souza. Que obra é essa? Selacanto provoca maremoto. Então, nessa videoaula nós vamos estudar mais especificamente essa obra Selacanto provoca maremoto, da artista Adriana Varejão. Nós já sabemos que nesse mês nós vamos estudar várias obras dela, não é isso? Estamos estudando a azulejaria portuguesa, em especial as obras dela que se destacam aqui no Brasil. Já vimos na aula anterior, já iniciamos, e agora vamos dar continuidade. Vocês vão precisar abrir o livro de arte de vocês nas páginas 34 e 35. Onde nós temos aqui, que obra é essa? Vocês vão acompanhar a leitura, certinho? Depois vocês vão poder ler com mais calma, precisa do livro, vocês vão aí acompanhando pelo livro também, já que no livro vocês visualizam de forma mais ampla, certo? Então vamos lá. Aqui eu dividi a página para ficar um pouquinho maior. Que obra é essa? Selacanto provoca maremoto. A obra Selacanto provoca maremoto é inspirada nas antigas paredes azulejadas de edifícios históricos brasileiros, que muitas vezes precisam ser restauradas em razão dos danos causados pela ação do tempo ou pela má conservação. Vamos ver aí o que é restauração, já que está aqui, né, em destaque. O que é restauração? É a atividade que visa consertar e reparar problemas causados pelo tempo, pelo clima ou pelo uso. Olha só aqui, a gente pode ver que esse painel de azulejos portugueses, que foi tirado essa foto aqui, certo? Que na legenda ao lado explica. Da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, em Salvador, na Bahia, em 2017. Observem aí que os azulejos eles estão desgastados, eles precisam de restauração. Vocês podem observar aqui, ó. Alguns caíram ou quebraram algum pedaço, não é isso? Aí ele precisa ser restaurado. E existe especialistas nesse tipo de coisa, nesse tipo de restauração, certo? Eles vão refazer toda essa parte aqui que foi desgastada, que foi arrancada. Geralmente existem fontes fotográficas e eles vão analisar como elas são e vão refazer tudo, deixar tudo novinho, certo? Interessante, não é isso? E aqui na página 34 ainda, né? Porque eu dividi a página para ficar um pouquinho maior. Na arte da azulejaria, geralmente se observa um padrão. O que é padrão? É a repetição de elementos em uma composição visual. Inclusive, eu até mostrei para vocês alguns azulejos na videoaula passada, né? Na de sábado, que inclusive eu pedi para vocês fazerem desenhos, não é isso? Então, na arte da azulejaria, geralmente se observa um padrão em que as formas se repetem e produzem belos efeitos visuais. Observe no exemplo a seguir o padrão obtido pela forma de composição dos azulejos. Aí esse azulejo, né, de origem portuguesa, é um exemplo de composição que define um padrão visual. Na foto tem um detalhe de azulejos portugueses que foram usados para revestir o edifício histórico no centro de Cachoeira, na Bahia. Olha só, isso aqui foi utilizado lá nesse edifício. São bonitos, né? Na obra de Adriana Varejão, como você deve ter observado, não existe padrão. O painel criado pela artista, os azulejos parecem ter sido dispostos desordenadamente, ou seja, o critério de organização das peças é diferente da arte de azulejaria tradicional portuguesa. Essa forma de composição remete à maneira como, muitas vezes, os azulejos quebrados são repostos nos antigos painéis barrocos. Em outras palavras, a artista faz uma crítica ao modo como as restaurações têm sido realizadas, às vezes sem muito cuidado e apuro. O que você pensa sobre o assunto? Isso também ajuda a interpretar o título da obra. Selacanto provoca maremoto. Em um maremoto nada fica no lugar, não é isso? Mas afinal, o que é um selacanto? Nós já sabemos que maremoto, né,
São aqueles terremotos que acontecem no fundo do mar e provocam grandes ondas, não é isso? Chegam a causar os tsunamis. E a gente sabe que nada fica no lugar se atingir a costa, né? Que é a terra firme. Mas o selacanto, que a gente ainda não sabe o que é. Vamos ver o que é um selacanto. A gente sabe que as obras delas, como eu falei agora há pouco, são todas desorganizadas com uma crítica. Porque ela acha que ela acha e tem razão, porque as obras têm que ser restauradas como elas eram. Não posso pegar um pedaço qualquer de cerâmica, de azulejo e colar lá no lugar, ou então de qualquer jeito, de cabeça para baixo. Não vai ficar legal, né? Por isso que ela critica, ela faz as obras dela dessa forma. Vamos ver o que é um selacanto, ó. O selacanto é um peixe muito ágil que vive nos oceanos. Graças ao formato da nadadeira de sua cauda, ele consegue nadar para baixo, para cima e até de costas ele nada. Os cientistas acreditavam que ele estava extinto, ou seja, que não existia mais, pois foram encontrados diversos fósseis do selacanto durante o século XIX, o que indica que é um peixe pré-histórico, ou seja, que já existe há muitos e muitos anos. Ao longo do século XX, no entanto, foram encontrados muitos selacantos vivos na costa do Oceano Índico. Por isso, esse peixe pode ser considerado muito resistente, ou seja, um verdadeiro sobrevivente. Tá aí a foto dele, né? Vocês estão observando no livro de vocês. Aí é um selacanto adulto fotografado na costa oeste do Oceano Índico em 2016. O que mais será que a artista quis expressar em sua obra? Vamos lá. Por que a obra foi feita? A obra de Adriana Varejão, além de alertar sobre a necessidade de conservação do patrimônio artístico herdado na azulejaria portuguesa, existem diversas cidades brasileiras que também buscam questionar como aconteceu a colonização portuguesa durante o processo de construção do Brasil. Certo? Aqui eu trouxe as páginas também, que agora as páginas 36 e 37, elas estão aqui pequenas, vou ampliar elas aqui um pouquinho, não é isso? Aqui vocês vão ler com mais calma, porque esse texto é um pouco maior, senão a videoaula vai ficar muito longa, certo? Eu li aquela parte de introdução, vocês acompanharam aí no livro de vocês, e essa parte vocês vão ler para poder responder também as outras questões, tanto da página 34, 35, 36 e 37. Vocês vão ler todas elas para poder responder as questões que vão vir, ok? Aqui explica o que é metrópole, vocês vão ler aí com bastante calma. Olha aqui o detalhe do painel de azulejo no convento da Ordem Terceira de São Francisco, na Bahia em 2015, ó. Aqui ele não estava quebrado como ali, né? Nós temos aqui os casarios coloniais revestidos com azulejos portugueses em São Luís do Maranhão. Aqui tem o restante do texto, que aí fala que essa influência aí sobre a azulejaria portuguesa ela é marcante em cidades dos estados da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, especialmente em São Luís do Maranhão, que é conhecido como a cidade dos azulejos. Mas vocês vão ler aí com bastante calma, certo? Para poder entender direitinho. Tem um gráfico aqui também que mostra, não é isso? Por região, quais são os museus cadastrados por região. Vocês vão ter que analisar esse gráfico também, tá bom? Aí o gráfico maior também. Nós sabemos que os museus cadastrados por região, maior número são no Sudeste, né? Onde fica os estados de São Paulo, fica Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Em segundo lugar vem a região Sul, Norte aqui tem menos, Nordeste fica em terceiro e Centro-Oeste a gente sabe que é um pouquinho mais do que o Norte. Vocês deem uma analisada também nesse gráfico, tá bom? Bem interessante. Agora nós vamos para as atividades, que vocês vão precisar copiar, responder e enviar as atividades para o professor respondida. Em que a obra Selacanto provoca maremoto é inspirada? Tem tudo dizendo lá nessas páginas, da 34 até a 37. Aí vocês vão encontrar respostas e colocar no caderninho de vocês, tá bom? Na próxima videoaula a gente traz as respostas para poder conferir se vocês acertaram. 2. Na arte da azulejaria, geralmente se observa um padrão em que as formas se repetem,
Defina o que é padrão. Acabamos de ver agora há pouco, né? Vocês vão procurar lá novamente e vamos explicar. Terceiro, interpretando o título da obra Se ela canto provoca um maremoto, como melhor ficaria essa definição? A calmaria dos mares, letra A. B, as ondas da costa litorânea. C, os encantos das ondas do mar. D, em um maremoto nada fica no lugar. Vocês vão encontrar a resposta correta e vão assinalar apenas uma, certo? Quarta questão. O que é um selacanto? Acabamos de ver há pouco, né? Então, vocês vão procurar aí no livro de vocês, lendo direitinho e responder. Quinto. Por influência dos colonizadores, o azulejo decorativo começou a ser usado no Brasil no século XVII. Quais os principais lugares em que era usado? Vocês vão procurar também lá no texto e responder. Tem tudo no livro. Em que estados brasileiros o azulejo decorativo tem influência marcante na arquitetura? Vocês vão escrever o nome dos estados. Analise o gráfico abaixo e responda as perguntas. Aí tem um gráfico, que é aquele mesmo gráfico que tem lá, vocês vão ter que analisar eles. O que é analisar? Vocês vão ler tudo que tem aí, não é isso? Vocês vão ver quais são as regiões que têm o maior número de museus cadastrados e vão responder essas perguntinhas que tem aqui. O que você pode concluir desse gráfico? Não é isso? O que a gente conclui? O que a gente observou sobre ele? Que mostra, né, as regiões em que tem o maior número de museus cadastrados. Que região do Brasil tem mais museus? Vocês vão observar aqui, né? Muito fácil, é de coluna que tem maior, né? Tem a maior coluna. E qual delas tem menos? Qual é a situação da sua região? A gente sabe que a gente mora na região Nordeste, então você vai ter que dizer o número aqui da região Nordeste. A partir desse gráfico, em que lugares do Brasil parece haver mais necessidade de melhorar a oferta desse tipo de espaço cultural? Ora, precisa melhorar onde tem menos, né? Vocês vão observar quais são os dois que tem menos aí, certo? Então, vocês vão ter que colocar isso aqui como perguntinha também. Nós tínhamos parado, deixa eu ver em qual era. Ó, tá aqui as perguntas. Nós tínhamos parado na sexta, né? Então, agora nós vamos... Vocês coloquem essas perguntinhas como sétima. Qual que vocês vão colocar como sétima? Deixa eu mostrar para vocês. O que você pode concluir a partir desse gráfico? É uma pergunta. Vocês colocam como pergunta 7. Que região do Brasil tem mais museus? Vocês vão colocar como 8 e colocar a resposta. Em qual delas tem menos? Vão colocar como 9. E qual é a situação da sua região? Você coloca como 10. E a partir do gráfico, em que lugares do Brasil parece haver mais necessidade de melhorar a oferta desse tipo de espaço de cultura? Aí vocês sabem quais são também. Vocês colocam ela como 11. Tá bom? Pois essas eram as nossas atividades para vocês fazer. Vocês observaram. Tem 6 para vocês copiar aqui do slide. E tem essas outras 5, né? Para vocês fazerem a partir desse gráfico. Tá bom? Então, marcadinho aí. Tem embaixo do gráfico aí no livro de vocês. As atividades deverão ser copiadas e respondidas no caderno. Capriche na letra para que sejam compreendidas. A correção será feita na próxima aula. Use o livro didático de arte como suporte, páginas 34 a 37. Essas são as informações. E a nossa videoaula termina por aqui.